Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A gente vai fazer este estudo de mais um capítulo. Agora nós estamos no capítulo 22, Culpa. Eu sempre afirmo que o Pensamento e Vida ele traz para nós um conjunto de luzes que nos ilumina no caminho e a consciência para as realizações que precisamos empreender na nossa vida. E todos nós temos um compromisso de procurar fazer com que o nosso dia a dia seja melhor, o nosso dia a dia seja mais construtivo. E para que a gente evite a culpa, nós temos que prestar atenção em alguns sinais que aparecem no nosso caminho ao longo do dia a dia. Então, às vezes, você está no trânsito e alguém está travando e você fica tenso e a pessoa não sai do caminho, não sai da sua frente. Se você prestar bem atenção, quando você chega mais à frente, no transcorrer da viagem, aquela pessoa te livrou de alguma coisa. Então, os nossos amigos espirituais, eles sempre trabalharão para nos ajudar, para nos dar condições de passarmos por menos situação desagradável. E é por causa disso que nós temos que procurar aprender a fazer o melhor, a construir o melhor e procurarmos, lógico, trabalhar sempre no bem, porque é o objetivo da nossa existência, é o móvel que gerencia a nossa vida para as grandes realizações do espírito imortal. Então, culpa. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas que as dessombra aos tecidos sutis da alma. E aí, gente, vem a questão do dever, que a gente já falou sobre ele anteriormente, que ele cumpriu bem o seu dever, o seu caminho vai bem. E a gente, ao longo da nossa vida, nós temos o hábito, às vezes, de conversar um pouco mais, de fazer um pouco menos, de questionar muito. São hábitos que nós temos. E não é do nosso dever fazermos isso. Então nós temos que procurar fazer um trabalho de educação íntima para que a gente consiga cumprir bem o nosso dever, para não deixarmos o nosso sentimento de culpa invadir nossos corações, não deixar esse sentimento de culpa vir e envolver-nos nessa sombra que na realidade vai criar as brechas que a gente cria na alma, onde a sombra vai sintonizar conosco. Então, trabalhemos sempre para a luz, estejamos sempre envoltos na luz e procuremos sempre construir uma aura de luz ao longo da nossa caminhada. E o arrependimento, incessantemente, fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos, pouco a pouco, e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Aí as coisas vão ficando mais complexas, né? Então, além da gente, dentro desse conjunto de ações, que a gente deixa de fazer o que tem que fazer e passa a cometer alguns erros, a gente entra no arrependimento, o arrependimento vem nos trazer a culpa e cria uma série de reflexos de uma lembrança amarga que muitas das vezes a gente nem tem ideia de onde vem aquele sentimento ruim, de onde vem aquele pressentimento ruim, aquela lembrança desagradável, de onde está vindo. A gente nem chega a fazer as devidas conjecturas. E aí, isso vai se transformando num abscesso mental, que acaba nos envenenando, pouco a pouco, nos fazendo com que a gente vai se adoecendo, vai criando doenças cada vez mais estranhas, mais complexas, principalmente no trato respiratório, e além disso, começamos a intoxicar quem está ao nosso redor, quem está aos nossos lados, por causa dos miasmas que a gente cria. Olha como que é importante a gente manter uma conduta reta, cumprir bem o nosso dever, para que a gente não tenha essa culpa que normalmente tentamos impelir em nós, que nós nos tentamos colocar em nossos corações e nossos sentimentos, coisas que não vale a pena. Ou seja, quando erramos por ignorância,
Muitas das vezes nós começamos a criar processos complicados para o nosso futuro, para o futuro das nossas existências. Quando nós começamos a criar transtornos ao longo da nossa caminhada, de graça, nós precisamos aprender a parar para pensar, a parar para refletir, para ver como nós devemos tomar nossas futuras posições, como nós devemos tomar nossos futuros caminhos para as realizações espirituais que precisamos ter. Por isso, temos que estar sempre vigilante, sempre atento, manter o sentimento de oração sempre, para que a gente não crie esse conjunto de situações que nos envenena mentalmente, para que a nossa energia mental seja sempre expedida da melhor forma possível, que a gente possa expelir e emanar sempre os bons sentimentos, os bons ideais. Por onde a gente passar, a gente possa deixar uma mensagem de paz, de esperança e de luz para quem quer que venha posteriormente a seguir por aquele caminho. É nosso dever ter esse compromisso com Cristo, ter esse compromisso conosco mesmo, de procurarmos fazer sempre o melhor, porque somos filhos de Deus e obviamente merecemos o melhor. A afeição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas, que lhe marca a índole. No feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma, é, por esse halo, que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. E aí que vem o perigo. Uma mente culpada atrai fenômenos para em torno dela, que muitas das vezes ela não vai conseguir entender, ela não vai conseguir compreender toda a extensão desses fenômenos, criando assim um campo propício ao desenvolvimento de vários problemas que, ao longo do tempo, vão trazer para ela, para essa mente, acontecimentos, tensões, perigos, que farão de nós, ou farão conosco, aquilo que nós estamos atraindo, que nós estamos emitindo. Portanto, gente, vamos procurar cultivar, mesmo que a gente tenha culpa sem saber porquê, que a gente tenha maus pressentimentos sem saber porquê, vamos procurar cultivar os melhores sentimentos, principalmente fazer o bem, para a gente se livrar de determinadas tensões. E como ele fala ali, o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas, que lhe marca a índole, como feixes de raios invisíveis a emanar de nós mesmos, onde nós estivermos. A nossa aura, esse halo de luz que nos envolve, vai estar sempre falando de nós mesmos, vai estar sempre proporcionando para que nós irradiemos energias proporcionais àquilo que guardamos conosco, proporcionais aos sentimentos que temos conosco. Portanto, é importante que nós procuremos, ao longo do nosso dia a dia, ao longo do tempo, criar as melhores condições, os melhores sentimentos, para que a gente possa trabalhar e realizar da melhor forma possível o nosso trabalho íntimo, de harmonização e de crescimento interior. A vida sempre nos premiará com a paz, com a harmonia e com a fraternidade. Mas para isso, precisamos aprender a valorizar o nosso dia a dia, precisamos aprender a valorizar a fonte de luz, que é a nossa mente quando ela está trabalhando em prol do bem, em prol da caridade, em prol da edificação do Evangelho nos corações humanos. Que saibamos ser grandes trabalhadores das realizações do bem. Que saibamos ser grandes trabalhadores da construção de um mundo melhor, para que de nossa mente irradie sempre raios de luz, raios de bondade, raios de caridade. Para que as nossas ligações de natureza invisível, nos domínios da afinidade, se tornem sublimes, com espíritos bons, com espíritos que querem o bem, com espíritos que trabalham para a luz. E para trabalharmos junto com eles e por eles e para eles, precisamos estar sempre dispostos a entender a necessidade de estabelecermos os principais princípios do nosso processo evolutivo, os principais princípios do nosso caminho para Deus. A prática do bem, em forma de caridade, pensamentos mais elevados e o hábito da oração, para que a gente possa estar sempre vigilante no caminho que Deus nos oferece a cada dia, como mecanismo do nosso crescimento espiritual, como oportunidade de estarmos sempre criando
mecanismo de estarmos melhores e fazermos com que o mundo seja melhor. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando normalmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Então nós temos que estar sempre buscando construir, nós temos que estar sempre buscando fazer da melhor forma possível, para que essa construção íntima, essa construção de bons sentimentos, seja aquilo que vai nos emanar da mente e aquilo que vai nos sintonizar com as influências divinas, ou dos espíritos sublimes, dos bons espíritos, que devem sempre vir ao nosso encontro, que devem sempre vir nos fortalecer, nos envolver na luz, no amor e na fraternidade. E aqui, gente, reflitamos bem. A nossa mente presa à culpa, criamos um circuito que vamos estar criando um mecanismo de inter-relação com outras mentes, com outras inteligências do mesmo jaz, do mesmo patamar vibratório, criando as condições de influência mútua entre cada um de nós. Então, se a gente cultiva a culpa, sem nada fazer para nos inspirarmos ao bem, se nada fazermos para nos inspirar às boas obras, com que tipo de energia nós vamos estar sintonizando, com que tipo de energia nós vamos estar criando para nós os mecanismos que a vida nos oferece, para repararmos nossos erros, para construirmos um mundo melhor. Projetando as energias dilacerantes do nosso próprio desgosto, ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. E aqui que vem o perigo. Aquilo que a gente projeta, sendo energia dilacerante, que a gente está preso a todos os tipos de desgostos, ante a culpa que adquirimos por não sabermos agir bem diante das coisas que a vida nos oferece, nós também estaremos criando uma argumentação interior de pesar e criando contra nós uma sensação de irritação que nós vamos projetar no outro a mesma sensação de irritação. Portanto, faz-se necessário prestarmos muita atenção que tipo de energia nós estamos projetando, porque essa mesma energia nós vamos estar absorvendo. Que tipo de energia nós vamos estar construindo, porque essas mesmas energias nós vamos estar interiorizando, trazendo para dentro de nós. E ao fazermos tudo isso, captarmos essas energias doentias, captarmos essas energias dilacerantes, estaremos construindo silenciosamente a amargura interior em nós, e ao ficarmos irritados conosco mesmo, projetando essa irritação, essa mágoa nos outros, criando aquele ambiente hiper, mega desagradável em torno da nossa caminhada. Precisamos então irradiar nossas mentes de bondade, de caridade, de otimismo, procurarmos edificar o bem onde quer que estejamos, procurarmos construir a paz íntima, para que, no decorrer da nossa caminhada, no decorrer da nossa existência, estejamos com o coração fortalecido nas boas vibrações, sintonizando nossas energias com o plano superior da vida, que nos impulsionará para as verdadeiras alegrias do coração e da alma, que nos dará a oportunidade de estarmos melhores, de sermos melhores. E é que os reflexos de nossa defecção atorvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as imposições alheias, as indisposições alheias, carreando para a acústica de nossa alma
todas as mensagens inarticuladas de revolta, desânimo, angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos. Então, fomentar a mágoa, fomentar o ódio, criar mecanismos que venham a fazer com que o outro não se sinta bem, é o mesmo que vai criar para cada um de nós um conjunto de situações, um conjunto de energias que nós vamos começar a assimilar também as mesmas energias. E nós vamos expressar aquilo que nós estamos absorvendo. Então, gente, nós temos que prestar atenção, porque isso é muito bem explorado pela mídia, de acordo com aquilo que a pessoa está sentindo, ou que temos predisposição a sentir, eles nos induzem um determinado sentimento para que a gente associe a culpa, mágoa, raiva, angústia, desânimo, e a gente fica no marasmo total, ou, quando eles querem, estimulam-nos para o sentimento de alegria, de prazer, de crescimento, de confraternização, de acordo com os interesses que eles alimentam. Então é necessário que a gente procure criar todos os mecanismos possíveis para que a gente tenha condições de fazer sempre o melhor, de construir sempre o bem, para que a gente fuja desse torvelinho de energias negativas, que a gente deixe de assimilar essas indisposições alheias e comece a irradiar, a impor as energias do bem, as energias da caridade, as energias da fraternidade, da compaixão e principalmente da disposição de caminharmos com braços firmes, convictos das realizações do bem que precisamos empreender. A misericórdia divina sempre nos oferece oportunidades que nós teremos de realizar todas as possibilidades do bem, do amor e da caridade legítima. Estejamos, pois, atentos. Que tipo de energias refletimos de dentro de nós mesmos? Porque elas, indubitavelmente, pelo mecanismo das leis divinas, serão similares às energias que vamos absorver. Treinemos a absorver as energias do bem. Treinemos a absorver as energias da luz. Então, começaremos a conquistar, a interiorizar em nós todas as benesses do amor, todas as benesses da paz, todas as benesses da luz. Interiorizemos essas energias. Mas para isso, precisamos de irradiá-las. Precisamos de buscar nos alimentar na fonte sublime do Pai, na fonte sublime do bem, para que possamos assim, envoltos nessa energia de paz e de amor, estarmos construindo um mundo de fraternidade, um mundo de luz, onde todos nós estaremos recebendo a bondade divina, a construção íntima em nós de um mundo melhor, que se irradiará em torno de nós também em um mundo melhor. Trabalhemos esses sentimentos em nós, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações das nossas próprias culpas. Como eu disse, que nós temos que buscar ascendermos-nos mentalmente e espiritualmente, fechando o parágrafo aqui das consequências dos nossos sentimentos de revolta, de culpa, de mágoa, que a gente vai induzindo os outros e absorvendo dos outros, somando-as de uma matemática geométrica, uma progressão geométrica de interações de energias ruins, a gente acaba caindo em indisposições perigosas. E é por isso que nós temos que procurar construir e edificar nas bases do amor, nas bases da caridade pura e legítima, os melhores sentimentos, as melhores forças e a melhor luz, para que o nosso amanhã esteja repleto de bênçãos, de construções positivas e de edificações para um mundo melhor. Fujamos de cairmos nessa sensação ou nessa situação de rebeldia, de absorvedores e irradiadores das energias da revolta.
Fujamos disso. Pelo contrário, procuremos ser irradiadores da energia do bem, irradiadores da energia da caridade, da luz, da fé, da esperança. Porque Jesus muito espera de cada um de nós, no conjunto de sua obra infinita. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando o corpo e alma nas teias da enfermidade com a mais complicada diagnose da patologia clássica. Estudando o livro O Abismo, o livro Sexo Além da Morte, o livro Aglon e os Espíritos do Mar, nós vamos ver que esse estado negativo, que vai criando para nós marteladas de vibrações com sentimentos doentios e pensamentos mais doentios ainda, levam muitos espíritos a profundos desequilíbrios da alma, a tão grandes desequilíbrios, a tão grandes problemas, a tão grandes dores, que alguns até perdem a forma humana. E outros não conseguem plasmar um corpo para o seu próprio reequilíbrio íntimo, criando então as condições congênitas de expiação, porque o próprio espírito não tem condições de criar, não tem condições de estabelecer uma condição melhor de vida. Então, precisamos estar bem atentos, precisamos estar bem imbuídos dos melhores sentimentos que devemos construir para nós, porque somente assim, somente com esse sentimento, somente com essa construção sublime e superior, conseguiremos melhorarmos-nos e manter a nossa melhoria íntima, o nosso aperfeiçoamento, para que a nossa própria harmonia orgânica seja restabelecida. Para criarmos e plasmarmos um corpo, é necessário estarmos em equilíbrio. E a gente sempre, quando tem oportunidade de conversar com os espíritos em sofrimento, a gente procura orientá-los de que a reencarnação é um processo às vezes compulsório. E se ele não aprender a perdoar, se ele não quiser estudar, se ele não quiser trabalhar no bem, ele não conseguirá plasmar um corpo em condições mínimas de passar pela Terra trabalhando e servindo. Então é necessário que nós comecemos a desenvolver os melhores sentimentos, para que a gente consiga manter a harmonia do nosso campo vibratório, da nossa estrutura psíquica, dos nossos 7 corpos psíquicos, para que, dentro dessa estruturação, tenhamos as devidas condições de estarmos hoje plasmando o nosso melhor para o amanhã, plasmando as ideias sublimes para as realizações do Espírito Eterno. Principalmente, plasmando um corpo saudável, que tenha condições de agir saudavelmente no mundo. Precisamos saber que sim, temos culpa, mas temos que aprender, sim, temos que trabalhar nossa culpa para transformar todas as nossas ações em um banquete de luz. Isso é possível. Precisamos, assim, estudar, refletir e trabalhar. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhes são consequentes, agirá com os seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma, que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Então, se a gente começa a entender esse processo, se a gente começa a entender que nós estamos dentro de uma situação que estamos sendo convidados a trabalharmos para o bem, a trabalharmos a edificação de um mundo melhor, precisamos também entender que essas realizações só serão possíveis quando nós começarmos a trabalhar as nossas culpas. Porque a culpa normalmente traz perturbações das mais variadas, gerando para nós conjunto de ações que às vezes são inconscientes, mas causam em nós, no corpo e na alma, situações que nos levam a sermos artífices das nossas próprias dores ou da nossa própria felicidade. Se a gente conseguisse entender que a culpa é natural,
que a culpa é um processo divino do início da reparação dos erros, mas a alegria de servir, a alegria de fazer o bem, a alegria de construir um mundo melhor, suplanta todas as outras dificuldades para que o mundo de luz possa envolver todos nós por onde passarmos. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo arrependimento, que, alentando no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. Vamos fazer o que é necessário fazer? Vamos procurar construir o que é necessário construir? Por quê? Trabalhando, realizando, fazendo o melhor possível, estaremos construindo um mundo de paz, de esperança, de fraternidade. Se nós deixarmos de cumprir o nosso dever, como ele diz ali, se a gente deserta daquilo que nós temos que cumprir, o nosso próprio espírito, preso em um amaranhado de situações das mais adversas, cria, ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa existência, os mecanismos de dor, de miséria e de sofrimento, que nos levarão a padecer muito mais ao longo das nossas existências futuras. Portanto, vamos fazer o que é preciso fazer, vamos cumprir com aquilo que precisamos cumprir, para que o nosso amanhã seja de paz, de luz e de fraternidade. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equívoco, do nosso equilíbrio vibratório. Se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. À medida que eu sei que eu cometi um erro, à medida que eu entendo que eu cometi um deslize, eu tenho que começar a reparação imediata. Ter a humildade de chegar e falar assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E nesse eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que começar a trabalhar pelas realizações do bem, eu tenho que começar a trabalhar pela edificação de um mundo melhor, de um mundo de luz e de esperança. E é somente assim que nós vamos estar construindo um amanhã de realizações sublimes para a nossa vida, de relações sublimes para a nossa existência. Construamos, pois, um mundo de paz, de fraternidade e de luz. Que somente assim teremos condições de melhor repararmos os nossos erros e principalmente de avançarmos, de progredirmos espiritualmente. O convite está feito. E ninguém menos que Emmanuel está fazendo esse convite para nós. Se caiu na culpa, tenha humildade de começar a reparar. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselha a reconciliação com os nossos adversários enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sob o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Reconciliar com o adversário. E o nosso maior adversário é a nossa consciência. O nosso maior adversário são os nossos conflitos íntimos. Controlar a mente. Educar nossos conflitos e evangelizar nossos sentimentos. Eis a sublime missão de cada um de nós. Controlar a mente, não deixá-la vagar por sentimentos vazios em horários impróprios. Controlar a mente para que ela não vagueie por caminhos perigosos. Controlar a mente para que todos nós tenhamos a oportunidade de trabalharmos incondicionalmente no bem. Para que todos nós tenhamos a oportunidade de construir a verdadeira paz em nosso íntimo. Portanto, reconciliarmos constantemente. E como diz Jesus, se você não perdoar aqueles que te ferem, caluniam, se você não aprender a orar por eles, a amá-los,
ele poderá te entregar ao juiz e o juiz te encarcerar na prisão. Mas à medida que você não se deixe odiar, não se dê o luxo de guardar mágoa, de guardar raiva, e aprenda a emitir os bons sentimentos, a construir os bons ideais, então nós estaremos fazendo o possível para construirmos intimamente os caminhos que a paz e a harmonia nos oferecerá para um amanhã cheio de luz, cheio de esperança e cheio de fraternidade. A verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. E aí? Estamos preparados para essa verdadeira felicidade? Estamos preparados para essa verdadeira felicidade, para esse verdadeiro banquete de luz? Construamos, edifiquemos, trabalhemos. Todos nós precisamos das grandes reparações. Todos nós precisamos das grandes edificações das luzes do amor, para que o amor venha nos envolver, venha nos fortalecer, venha nos edificar na construção de um mundo melhor, de uma manhã cheia de luz, de paz e de esperança. Pensamento e vida. Luz para nossas almas, bênçãos para o nosso caminho. Tenhamo-lo como um livro de cabeceira. Tenhamo-lo como aquele livro que venha nos inspirar a olhar para dentro de nós mesmos com mais amor. Olhar para dentro de nós mesmos com os melhores sentimentos. Com o sentimento de luz e de fraternidade. Porque somente assim começaremos a agir e edificar a verdadeira bondade, as verdadeiras bênçãos ao longo de nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça hoje e sempre.